E se eu te falasse que existe sim uma forma de você voltar com o teu ex definitivamente? E ainda melhor, que essa forma vai fazer com que o teu relacionamento seja ainda melhor do que foi na primeira temporada, no relacionamento anterior. Sim, existe esta forma. Só que 99% das pessoas não utilizam essa forma para voltar o relacionamento. Antes de te explicar direitinho como funciona isso, eu preciso te explicar duas coisas que são fundamentais para você entender nesse primeiro momento. Para você que não me conhece, eu sou Cliff Oliva, terapeuta, especialista em relacionamento rebote, especialista em dependência emocional. E eu tô aqui com você para te ajudar. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, ok? Então vamos lá. Deixa eu te explicar duas coisas fundamentais que você precisa entender para poder retornar com o teu ex ou com a tua ex. E olha só, antes que se venha de julgamentos, porque ex não retorna, porque figurinha repetida não completa álbum, calma lá. Para muitas pessoas isso faz sentido. Para muitas pessoas, voltar com o ex é o que ela mais quer. Para muitas pessoas, apenas aconteceu alguns erros, alguns pequenos erros no relacionamento anterior, que ainda faz sentido voltar para o ex. Já outras não faz mais sentido. E ainda tem aquelas que atacam quem quer retornar, falam que não faz mais sentido, mas dentro do coraçãozinho o que mais queriam era retornar com o ex ou com a ex. Então, cuidado com julgamentos nesse primeiro momento. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te explicar, que é fundamental você entender, é por que terminou esse relacionamento e por que essa pessoa eventualmente entrou num relacionamento rebote. Às vezes tem muito amor das duas partes, mas acabou terminando o relacionamento. Às vezes foi você que terminou. Geralmente quem entra em rebote é quem termina. Mas o que acontece dentro do relacionamento? Quando a gente inicia um relacionamento, a gente inicia com um quadro em branco. Eu vou colocar dessa forma para você entender. À medida que esse relacionamento ele vai progredindo, à medida que esse relacionamento vai tendo tempo que vocês vão se conhecendo, nesse quadro em branco, eu vou anotando os pontos positivos e os pontos negativos. Essa anotação que eu faço, ela não necessariamente precisa ser de uma forma consciente. Às vezes, quando você vai perguntar para a pessoa por que você terminou, eu não sei direito, a gente se amava e era legal, mas alguma coisa ali não estava encaixando. Ou dá desculpas que nem sempre corresponde à realidade. Então, essa anotação que eu faço nesse quadro em branco é uma anotação de pontos positivos e negativos. Como se fosse uma balança, aquelas balança interna, aquela balança da justiça, sabe? Então eu vou colocando num ponto positivos, no outro ponto negativos. O que acontece quando há o término do relacionamento? Seja de forma consciente ou inconsciente, a parte negativa, pelo olhar da outra pessoa, e veja, a outra pessoa ela pode estar vendo uma coisa que não existe.
Ela pode estar vendo pelo em ovo, mas ela está vendo. No coração dela, isso existe. Então, a balança pelo lado negativo dessa pessoa, ela acabou ficando muito pesada. E esse peso dessa balança do lado negativo dela acabou fazendo ela terminar o relacionamento. E ainda mais, muitas vezes, essa negatividade que ela está sentindo, que aconteceu dentro do relacionamento, o que vai fazer? Como ela está magoada, como ela está chateada, como ela não sabe lidar com seus sentimentos ou não quer lidar com seus sentimentos, ela vai e entra num relacionamento rebote para poder mascarar esses sentimentos. Só que acontece que esse amor que tem por você, se você que quer retornar esse relacionamento, então esse amor que tem por você é muito grande e ela precisa sufocar esse amor. Uma das maneiras que ela utiliza é entrando num relacionamento rebote. Então, acontece que essa rejeição que a pessoa está tendo é justamente porque ela está visualizando os aspectos negativos do relacionamento, os aspectos negativos de vocês dois. Mais uma vez, pode ser que isso não seja completamente verdade, pode ser ela está vendo coisa que não existe, mas fato é que ela está vendo. E aí, nesse processo que eventualmente você está passando, que você está vendo essa outra pessoa entrar em um relacionamento rebote, vai fazer com que você tenha muito medo de perder definitivamente essa pessoa. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, coloca aqui no comentário se isso que eu estou falando para você de ter medo de perder essa pessoa de uma forma definitiva, se realmente isso não passa no teu coração. Coloca aqui que eu gostaria de saber sobre isso. Mas fato é que dá um medo tremendo de não ter mais aquela pessoa, não ter mais aqueles momentos prazerosos. E por conta deste medo, por conta desta insegurança, porque o medo nos traz essa insegurança, 99% das pessoas vão fazer por um caminho errado. Esse caminho é o caminho que eu chamo da manipulação. Vão tentar manipular a outra pessoa para que ela volte com o relacionamento. Acontece que às vezes até essa manipulação dá certo. Às vezes você até consegue, só que o relacionamento não dura. E o que eu quero falar para você é como você voltar com o seu ex, com a sua ex, de uma forma que dure e seja ainda melhor. Essa manipulação que eventualmente as pessoas fazem, elas fazem de diversas formas. Uma delas, por exemplo, é aqueles conteúdos que falam assim, olha, posta um stories na balada, posta um stories para fazer outra pessoa ficar com ciúme, posta alguma coisa para fazer outra pessoa correr atrás de você. Vai lá e fala tal frase para essa pessoa, sendo que muitas vezes essa frase, essas atitudes que você tem, não é da tua essência, não é quem você é. Algumas pessoas, por exemplo, chegam a utilizar amarração amorosa, algumas pessoas chegam a utilizar trabalhos espirituais, algumas pessoas chegam a chantagear, a coagir, enfim, diversas atitudes que são nada mais são do que a manipulação. E por que essa manipulação ela não dá certo? Em qualquer coisa que você faça, seja numa simples simpatia, ou seja,
você ter um conteúdo ali que vai fazer você agir de tal forma, sendo que não é da tua essência. Por que que essa manipulação não funciona? Ora, porque você não está sendo quem você é. Você não está respeitando a tua essência, você não está respeitando o íntimo do teu coração. Você está colocando uma máscara, né, para dizer eu sou uma outra pessoa, eu sou interessante, só que eu sou interessante não é a verdadeira você. É esta máscara que está na tua frente. E é por conta disso que a maioria, e olha, eu ainda vou chutar aqui, de 100% dos relacionamentos que você utiliza da manipulação para voltar, não funciona. Simplesmente, e muitas vezes, olha, acaba de uma forma definitiva. Porque a outra pessoa, ela veio numa ilusão, achando que você, beleza, você mudou. Mas na verdade, você não mudou coisíssima nenhuma. Então, eu quero te falar agora o que você tem que fazer para se diferenciar dessas 99% de pessoas que tomam um caminho errado. Eu sempre falo nos meus conteúdos que reconquista é você fazer a coisa certa, na hora certa, da maneira certa. E como você faz isso? É primordial duas coisas, que você entenda duas coisas e só você pode trabalhar, pode entender nessas duas coisas. A primeira delas é você entender exatamente o que aconteceu no relacionamento anterior para que terminasse, mas não nas atitudes dele ou dela, nas tuas atitudes. Aquilo que você fez, aquilo que você contribuiu para terminar o relacionamento. Fora relacionamentos tóxicos, abusivos com narcisistas, que grande parcela é a contribuição dessa pessoa que muitas vezes é perversa. Fora isso, todos nós temos um grau de contribuição. E nesse grau de contribuição, geralmente é 50-50. Metade é a tua contribuição. E veja, contribuição não quer dizer que você foi lá e fez alguma coisa, mas muitas vezes você não se posicionou, você não colocou limites nas coisas. E isso vai fazendo com que a outra pessoa muitas vezes perca a admiração por você. Quando nós perdemos a admiração, e isso acontece muito nos relacionamentos que terminam, perdeu a admiração, termina o relacionamento. O que nós temos que mostrar para essa outra pessoa, né, para o teu ex, para a tua ex, é que sim, que você é uma pessoa incrível e que você trabalhou nesses pontos negativos. Ela precisa perceber isso. Também não adianta você ir lá e falar para ela, olha, eu estou trabalhando, ou pedir para alguém, uma amiga, né? Inclusive, ontem eu fiz um vídeo sobre amizades tóxicas que você não deve ter. Eu vou deixar o card aqui em cima para você. Mas acontece de que você tem que trabalhar, além de entender esses pontos, é trabalhar na tua evolução. Na tua evolução mental, na tua evolução, na tua maturidade, na tua evolução como pessoa e como ser. Isso passa por diversas coisas, diversas pequenas atitudes, para que quando esta outra pessoa for olhar para você, para que ela perceba o brilho no teu olhar, para que ela veja que esse brilho no teu olhar, que você realmente superou, transcendeu toda essa dor, tudo isso que está acontecendo, ressignificou.
Esse brilho que você adquire no teu olhar é um brilho genuíno, é um brilho verdadeiro, não é um brilho falso. Acontece que muitas pessoas, por exemplo, me procuram para fazer justamente o seguinte, ou para tentar manipular, ou então para só tomar um comprimido só para tirar aquela dor, mas não trabalham em si mesmas para se tornar pessoas incríveis. E quando você se torna uma pessoa incrível, e aqui é um ponto importante, cuidado com conteúdos que muitas vezes tiram a tua essência. Eu sempre falo nos meus conteúdos, nos meus atendimentos, eu sempre falo o seguinte: eu preciso ver a tua essência, o teu relacionamento, o que aconteceu. Não existe receita de bolo dizendo isso vai servir para todo mundo. Cada um de nós, cada relacionamento é diferente. Então você, para reconquistar o teu ex ou a tua ex de forma definitiva e que seja ainda melhor do que o relacionamento anterior, é preciso você entender os pontos que levaram a esse término, entender a tua contribuição, a contribuição do fulaninho lá. É importante, porque quando quando essa pessoa vier falar com você, você sabe exatamente como se posicionar. Você sabe exatamente agora quem você é, aquilo que você vai aceitar. E aí você vai parar de aceitar migalhas. Você vai parar de ser a companhia de uma noite do teu ex ou da tua ex. E porque isso é muito ruim no processo de reconquista. Então você precisa entender esses pontos e trabalhar na tua evolução. Cliff, como é que é? Esse trabalho demora muito tempo? Depende de cada pessoa. Mas se você não trabalhar em você mesma de maneira autêntica, genuína e respeitando a sua essência, cada um de nós tem em torno de 5 a 6 pilares essenciais e mais 5 pilares periféricos. Se você não respeitar a sua essência, aí, infelizmente, você até pode voltar num relacionamento na base da manipulação. Porém, isso não vai durar. E o pior é que você pode carregar isso para outros relacionamentos. Ou seja, os relacionamentos nunca dão certo e sempre são uma porcaria. Então, pensa bem sobre isso. Queria te agradecer. E inclusive, se você está no podcast e quiser vir para o YouTube, me segue lá no YouTube e no Insta, @CliffOliva, e eu vou deixar aqui para você uma aula sobre relacionamentos rebote, do término à reconquista, para você entender tudo. Inclusive lá também tem sobre reconquista, uma aula exclusiva sobre reconquista, e vou deixar também para você o meu livro da dependência emocional, tá bom? Um grande abraço, muita luz, muita paz e muita sabedoria. Namastê. Tchau.